Podem sentar, por favor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nessa igreja querida, irmãos queridos, que eu estou nesta noite podendo rever e conhecer alguns outros também. Eu tenho a impressão, quando a gente chegar lá no céu vai acabar, né? Igreja, plaquinha, denominação, vai acabar tudo. Eu tenho a impressão que cada igreja vai levar uma contribuição. Aí lá o Senhor mistura tudo, aí vai ficar tudo perfeito. Eu acho que a Nova Vida vai entrar com algo muito especial que tem na Nova Vida, que é o senso de acolhimento. A gente é tão bem recebido que a gente não tem como não estar em casa. Então, se eu não tivesse nenhum histórico de relacionamento com a Nova Vida, que tem, eu mesmo assim já estaria em casa. Obrigado aos irmãos, que Deus continue abençoando essa parte da excelência do trato dos irmãos, fora as outras coisas boas, mas isso aí me chama muito a atenção. Que Deus abençoe sempre os irmãos. Trago o abraço da nossa igreja, ali no bairro de São Cristóvão. Que Deus continue guardando a igreja do Brasil, onde quer que ela esteja. Meus queridos irmãos, por gentileza, abram a Bíblia no primeiro capítulo de Ezequiel. Eu vou ler apenas o versículo 28. É muito bom também eu ser o primeiro preletor desse congresso. Eu sou muito amigo dos pastores que vêm depois, o Judy Clay e o Renato. Aí é bom que eles consertam tudo que eu falar de errado hoje. Vocês podem cobrar eles, tá? Bispo, cobra eles aí depois. Versículo 28, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, diz assim: como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Meus queridos irmãos, este não é um sermão comum, como aquele que eu prego aos domingos, porque eu me preocupei em estudar, em dar um aspecto mais de estudo a esta fala de hoje. Mas o fato é que tudo que Deus nos revelou foi para que Ele próprio fosse glorificado. O fim para o qual nós estamos aqui é glorificar a Deus. E é por causa desse fim principal que o Senhor nos dá alegria nele. Nós não temos o fator de alegria no nosso coração se nós não conseguirmos glorificar a Deus. Essa é a realidade da nossa vida, nós que conhecemos o Senhor. E quando Deus promove a si mesmo na Escritura, e Ele determina que Ele é o Deus a ser glorificado, e Ele não apenas nos fez para a sua glória, como toda a criação aponta para a glória de Deus. Deus, que é muito diferente de nós, que somos a sua criatura, é bem verdade que diferente das demais criaturas, dos demais seres vivos, Ele nos fez de modo diferente, de modo especial. No entanto, ainda somos como nada na presença de Deus. E quando Deus determinou que nós existiríamos para a sua glória, que a criação era para a sua glória, que tudo que foi criado, ou seja, tudo além do Deus triuno, existe para a glória de Deus. Deus, que é muito diferente de nós, Ele não fez isso por uma questão de autopromoção ou egoísmo. Nós faríamos isso. Se eu quiser a glória de todos vocês para mim, eu estarei sendo egoísta. Eu vou querer me autopromover, porque eu sou igual a vocês, sou um ser caído, e que não fosse a graça de Deus, eu não estaria sequer de pé. Mas Deus é diferente. Quando Ele prepara um povo e define que esse povo existe para a sua própria glória,
Ele continua sendo um Deus santo, desprovido da natureza pecaminosa que nós carregamos em nós. Quando Deus aponta para a sua própria glória, isso também demonstra a sua bondade e a sua grandeza. Porque para nós chegarmos a glorificar a Deus, é preciso antes passarmos por alguns estágios na nossa vida. Nós não podemos glorificar a Deus se não passarmos por um preparo que o próprio Deus nos dá. Então, quando nós, filhos de Deus, pela Escritura, somos levados a glorificar a Deus, isso é sinal da bondade de Deus, que nos fez antes passar pelos estágios necessários para que a glória que nós devotamos a Ele seja aceita por um Deus que é totalmente santo. Então é sinal sim da sua bondade. Então, quando Deus estabelece que quer ser glorificado, Ele está começando com o seu povo um diálogo. Ele está começando uma conversa com seu filho lavado e remido no sangue do Calvário, com cada um daqueles que foi resgatado do pecado e da morte. Ele está começando um diálogo, porque a adoração é algo que Deus quer, Deus implanta em nós, mas Deus quer a contramão disso também, é uma conversa. A glorificação de Deus é uma conversa entre Ele e o seu povo. Aqui estamos nós nesta noite para glorificá-lo, estamos conversando com Ele. Neste momento em que a Escritura está aberta, Deus está nos falando, mas esse não é o monólogo, porque enquanto Ele fala, o nosso coração precisa responder a Ele. E enquanto o nosso coração responde a Ele de modo favorável, Ele recebe isso como glorificação ao seu santo e bendito nome. Nós estamos aqui nesta noite, e a glória de Deus que é percebida na criação, particularmente entre os seus filhos, que devota a Ele glória, que devota a Ele adoração perfeita e plena, pelos simples atos da revelação geral, o passarinho cantando. O Salmo nos diz que um dia que vem após outro dia está manifestando plenamente quem é o Senhor e a sua glória. A revelação geral já anuncia que há um Deus que tem que ser glorificado. Esse anúncio foi dado para todo ser vivente, e por incrível que pareça, os pássaros e os animais silvestres talvez entendam mais do que algumas pessoas. Anjos e homens se tornam capazes de tributar a Ele louvor e adoração, que vem no embalo da glorificação ao Senhor. Os anjos já foram separados, os homens ainda estão no processo, mas todo aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, bem como esses seres com os quais ainda não temos o contato que talvez gostaríamos de ter, já podem glorificar o santo nome do Senhor. O capítulo 6 de Isaías diz que Deus está assentado em seu alto e sublime trono. Isso acontece num tempo em que o rei Uzias morreu. E é interessante, esse capítulo 6 de Isaías me chama a atenção, porque quando os olhos de Isaías olharam para o caixão de Uzias, que amargou uma enfermidade ao final da sua vida, por ter feito o que não devia, quando Isaías perdeu o rei desta terra, é que ele olhou para cima e viu o rei do universo em seu alto e sublime trono. É assim que acontece conosco quando estamos diante da cruz. Os nossos olhos perdem alguns elementos sensíveis desta matéria e passam a ganhar uma percepção diferente que nós não tínhamos antes de conhecer o Senhor. É aí que nós vemos o Rei, não com os nossos olhos físicos, mas com os nossos olhos espirituais, começamos a ver o Rei. E porque vemos o Rei, nós podemos devotar a Ele toda a glória e todo o louvor. Deus fala, nós respondemos.
Deus nos chama, nós nos reunimos numa assembleia solene, é o culto público ao Senhor. Deus chama seus filhos e eles vão para a comunhão dos santos. Isso é sempre um diálogo. Deus estabelece algo e nós entramos com a resposta. E essa resposta não é qualquer resposta, é a resposta que o próprio Deus quer receber. É por isso que nós somos alertados pela própria Escritura, pela história da igreja e pela nossa percepção do dia a dia, quem sabe zapeando a TV. Há cultos que são devidos ao Senhor e há cultos que não são devidos ao Senhor. Isso quer dizer que há resposta favorável ao Senhor, mas há também respostas não favoráveis ao Senhor. Quando Deus nos provoca, no bom sentido da palavra, querendo de nós a resposta, Ele quer uma resposta certa da nossa vida e dos nossos lábios. Não é qualquer culto, não é qualquer adoração, porque Ele não é qualquer Deus. Muitos irmãos do passado, na Bíblia mesmo, quiseram ver manifestações da glória de Deus. Moisés mesmo foi um que pediu, o Senhor mostrou uma amostra grátis lá para ele. É como se Deus falasse assim: meu filho, espera um pouco, quando você chegar onde você tem que chegar, aí você vai ver mais. Por enquanto, se eu mostrar mais do que isso, você não aguenta. Mas é curioso, como nós lemos aqui no versículo 28, que aquilo que tinha um aspecto de arco apareceu nas nuvens em dia de chuva. E como as nuvens têm relação direta com a glória de Deus na Escritura, não sei se você já prestou atenção nisso, mas a presença de Deus como forma de nuvem aparece várias vezes na Escritura, numa espécie de teofania proposta pelo Senhor, que inspira a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus Cristo foi aos céus no meio de nuvens. Tessalonicenses nos diz que um dia das nuvens o Senhor vai nos chamar. Havia nuvens no tabernáculo, nuvens encheram a casa do Senhor. Há sempre nuvem perto da glória de Deus. Não me pergunta por quê, mas há sempre nuvem no meio da glória de Deus. É como se a nuvem representasse algo que nós sabemos, ali está a glória de Deus, mas não conseguimos ver direito. Nós sabemos que a nuvem não é densa o suficiente. Você passa a mão e ela não tem resistência. No entanto, o que está do outro lado da nuvem você ainda não vê direito. Não é assim que nós estamos? Nós sabemos que ali está a glória de Deus. Nós sabemos piamente pela Escritura que a glória de Deus nos aguarda e que nós já podemos viver como um povo que glorifica a Deus. No entanto, ainda existe uma nuvem. Essa nuvem é a nossa materialidade, a nossa não glorificação, que nos impede de ver. Por isso que Paulo diz que ele via como que num espelho. E espelho naquele tempo não era tão bom quanto o de hoje. Você via embaçado. Só que enquanto Deus se revelava dessa maneira, houve a plenitude dos tempos, em que o Senhor Deus Todo-Poderoso vem até nós encarnado. E quando nós sabemos pela Escritura que o Messias foi visto, o Cristo vivo, Filho do Deus Altíssimo, foi visto, não havia mais nuvens na frente dele. E Jesus ainda disse assim: se vocês me virem, vocês viram o Pai. Não foi o que ele falou? E aí nós ganhamos um novo contorno. Ainda há nuvens, mas se eu olhar o Messias, se eu olhar o Cristo vivo, ressurreto e glorificado, os meus olhos da fé viram o Pai. E nós estamos então preparando o nosso coração para a glória de Deus. Há 5 séculos atrás houve a reforma protestante. Um dos princípios era o soli deo glória, glória somente a Deus, nada mais pode receber a glória. Isso me faz lembrar lá Efésios capítulo 1,
versículos 6, 12 e 14, que dizem assim, falando daquele que foi salvo por Jesus Cristo: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por 3 vezes ele fala em louvor da sua glória. A salvação é um ato exclusivo da parte de Deus, nenhum de nós pode fazer nada. Uma das questões da reforma no século XVI foi exatamente brecar uma prática da Idade Média em que a salvação podia ser paga, né? Se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu pago para minha mãe sair do purgatório mais rápido. Ou quem sabe eu posso pagar antecipadamente, porque se eu fizer alguma besteira antes de morrer, eu já nem passo por lá, já vou direto para o céu. E para brecar essa prática, a teologia da reforma nos levou de volta para a palavra de Deus. Agora, esse versículo 28 que eu li com vocês é a conclusão dessa primeira visão de Ezequiel. Uma visão fantástica, que eu peço que você leia depois em casa. Uma visão fantástica, coisas assombrosas, coisas espantosas, que se você ler com cuidado, você vai perceber que o próprio autor não consegue descrever direito. Ele descreveu o que ele conseguia entender. Coisas fantásticas. E aí a gente se pergunta, depois desse versículo e depois dessa visão de Ezequiel, o que então seria a glória de Deus? Eu diria, meus irmãos, numa das respostas possíveis, que a glória de Deus é a manifestação da perfeição de todos os atributos santos de Deus. E quando Deus manifesta os seus atributos perfeitos, a sua glória é manifestada. A Escritura diz que o Senhor está revestido de glória, que Ele está revestido de glória e majestade. A manifestação da glória de Deus se mostra na criação. O povo de Deus foi tomado no Antigo Testamento pelo conhecimento e pelo contato da glória com a glória de Deus através de seus atributos. Os atributos de Deus manifestam a sua glória, porque os atributos dele são perfeitos, porque são os atributos de um Deus perfeito. E através disso, Deus começava a mostrar nos seus atributos algo que nenhum outro Deus podia mostrar nos povos ao redor de Israel. Por exemplo, a misericórdia e a graça de Deus. Que outro Deus resgataria o seu povo que estava na escravidão por causa do seu pecado, senão Deus Todo-Poderoso? Que outro Deus perdoaria os pecados do seu povo, senão o Deus de Israel? Que outro Deus traria Raabe para dentro do seu povo? Que outro Deus perdoaria um rei adúltero, senão Deus de misericórdia e de graça, que não encobre o pecado e não tem por inocente o pecador, mas perdoa de fato aquele que se arrepende. E esse Deus começa a se manifestar no meio do seu povo, e de tal maneira o faz que o seu povo, nas maiores crises, se lembrava de Deus e Deus se lembrava do seu povo. E os atributos de Deus eram novamente trazidos à memória, à lembrança do povo, e o povo clamava e o Senhor respondia, e com isso ele era glorificado. Aqui com Ezequiel, há 3 detalhes que eu gostaria de falar com vocês, porque a glória do Senhor tinha uma aparência. Aqui diz, esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. A primeira coisa que eu vejo aqui é o pacto. Esta era a aparência da glória do Senhor. Algo
que faz parte da aliança do Senhor com o seu povo estava aqui. Lá no Antigo Testamento, geralmente quando o Senhor lembrava do pacto, quando o Senhor renovava aquele momento de aliança, o Senhor começava com alguma coisa parecida assim: estabelecerei o meu pacto, estabelecerei a minha aliança. E o Senhor dizia: façam isso, façam aquilo, e eu serei com vocês. Isso quer dizer que a aliança do Senhor acontece em apenas uma direção, é de Deus para nós. Mas o curioso é que se nós não temos condição de fazer uma aliança, de propor uma aliança nova ao Senhor, não temos condição de fazer isso. Por outro lado, nós ouvimos a aliança estabelecida pelo Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e da terra, que vem em direção ao seu povo. E quando vem sobre nós, Deus, sabendo que nós não podemos fazer nada, Ele exige de nós o cumprimento da nossa parte na aliança. Bem mais tarde, nós vamos chamar isso de graça e responsabilidade humana. O Senhor derrama a sua graça, mas Ele nos comanda a sermos responsáveis. O Senhor derrama a graça sobre nós, mas somos nós que dobramos os joelhos para orar. O Senhor derrama a graça sobre nós, mas somos nós que fechamos os nossos olhos para o adultério, para a fornicação e para o roubo. O Senhor derrama graça sobre nós, mas somos nós que botamos a roupa nova, o sapato bonito e chegamos domingo à igreja. Graça e responsabilidade. Lá no Antigo Testamento, isso já existia, mas o povo conhecia mais como a parte da aliança e a resposta à aliança. O Senhor traz aliança, mas nós somos responsáveis pela nossa parte. Nós temos que cumprir algumas partes. E nós hoje manifestamos o cumprimento da nossa parte quando somos zelosos, com a perseverança no Senhor, numa vida de santidade e de justiça para o bem do reino do Senhor. Meus irmãos, deem graças ao Senhor pela igreja de vocês, porque se vocês têm hoje um prato de comida todo domingo aqui, entendam que ao redor do mundo tem muitos irmãos nossos, filhos do mesmo Deus, lavados no sangue do mesmo Cristo, que não têm um bom prato de comida espiritual há décadas. Vamos cumprir a nossa parte, porque isso glorifica a Deus. Amor e obediência a Deus, com exclusividade de adoração. E quando nós falamos da exclusividade de adoração, nós precisamos também nos lembrar mais uma vez que podemos transformar em ídolos e em coisas nefastas, coisas que eram muito boas. A minha igreja não pode ser meu ídolo, mas eu não posso me esquecer da minha igreja. A minha família tem que ser o máximo do cuidado que eu tenho, inclusive para responder ao Senhor por ela, mas ela não pode virar o meu ídolo. Como disse, eu falei com algum irmão um pouquinho antes do culto, como disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e nós fazemos ídolo da onde ninguém pensa, por causa da nossa natureza caída. É mais fácil nós termos um ídolo que vemos do que adorarmos um Deus que não vemos, e o nosso coração é pendente a fazer esse tipo de coisa, e com isso deixamos de lado a glória de Deus. Por isso, Deus exige exclusividade na adoração. O Antigo Testamento também nos mostra a esperança e a promessa de uma era vindoura, que no Antigo Testamento muitas vezes se chamava de reinado de justiça universal do Messias, que nós já conhecemos. Eu não sei se você já prestou atenção, mas você conhece coisa que Moisés, Isaías, Elias não conheciam. Você conhece o Messias e sabe quem é ele, você sabe o que ele fez, você sabe onde ele morou, você sabe onde ele andou. E os grandes profetas da antiguidade não souberam disso, esperavam. Capítulo 11 de Hebreus, esperavam e pela fé acreditavam, mas não sabem do que você sabe, não souberam do que você sabe agora.
no Novo Testamento, a mesma aliança prossegue, porque é o mesmo Deus. Mas é como se o Senhor renovasse as coisas, e é por isso que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, chama os seus discípulos naquela última refeição da Páscoa, dá graças e parte o pão, e diz o quê? Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, ele dá graças, pega o vinho, dá aos seus discípulos e diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue. E os evangelhos dizem que ele profere a palavra: aquele era o cálice da nova aliança. É o pacto do Senhor sendo renovado. Isso aqui que Ezequiel vê, nada mais é do que a sentença de Deus: eu tenho um pacto com o meu povo, e nada vai apagar esse pacto com o meu povo. É por isso que eu deixo vocês saberem da minha glória, e é por isso que eu quero que vocês entrem nessa nuvem de glória que eu tenho para vocês. É isso que Ezequiel está chegando à conclusão no final da sua primeira visão. Tem gente que diz assim: é mais fácil ser crente agora do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento caía o fogo, descia uma pedrada, saía uma saraivada, né? O sujeito, a terra abria, engolia o sujeito, e até a família do infeliz ia junto. Veja o que diz Hebreus 10, 28 e 29. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, preste atenção, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Até aí a gente já sabia, né? Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. A condenação para quem já foi apresentado a Cristo, Hebreus diz que é muito pior do que daqueles que não tomaram conhecimento disso, que estavam apenas na lei. A gente pode não ver pedrada e saraivada, mas o Senhor sabe por que vai ser pior. Aí veio a reforma, e na reforma houve uma nova ênfase na autoridade da Escritura. E a ideia do pacto se torna extremamente importante para a teologia cristã evangélica a partir da reforma. Acontece uma distinção clara a partir daí entre lei e evangelho, sem cancelar a lei, mas entendendo que o evangelho promove a lei para o cumprimento de Cristo. Cristo veio e fez o que nenhum de nós poderia fazer. E aí é que entra depois o desenvolvimento dessa teologia. E nós chegamos a partir de Zwinglio, Bullinger, isso é comecinho da reforma. Nós temos algo chamado teologia federal, que não tem nada a ver com a República Federativa do Brasil, mas é federal no sentido de ser representativa. E é por causa dessa teologia que a gente entende que a gente carrega, por causa da nossa condição humana, a culpa do primeiro Adão, mas a gente que foi salvo por Cristo carrega também a justiça do segundo Adão. É por causa dessa teologia que surge no berço da teologia do pacto. Sem a teologia do pacto fica difícil entender a teologia federal. E Ezequiel estava agora aqui diante da manifestação da glória de Deus. Ele estava consciente, ele tinha plena consciência de que aquele era o Deus do pacto. Era por isso que ele estava diante dele, porque aquele era o Deus do pacto, o Deus da aliança. E após aquela visão majestosa que ele tinha tido, não havia muito mais a fazer senão se render diante de Deus. Ele teve uma visão contundente, absolutamente fantástica. Ele não entendeu direito o que estava acontecendo. Mas uma coisa ele sabia:
por causa da sua condição de filho da promessa de Israel. Eu estou diante do Deus do pacto, do Deus da aliança. E aí vem a segunda coisa, porque logo em seguida o texto diz assim: ao ver isto, caí com o rosto em terra. Vou falar uma coisa para vocês, eu não quero ser canônico, então eu posso estar errado, depois vocês peçam aí para o bispo Rubens corrigir, para não ficar nenhum erro doutrinário aí. Mas quando eu olho para o texto bíblico, eu sempre vejo adoração para baixo e louvor para cima. Adoração é fruto do encontro com a glória de Deus. E quando nós nos encontramos com a glória de Deus, a gente não consegue fazer nada, porque quem somos nós diante da glória de Deus? A gente vai para o chão, a gente rasga o coração, a gente dobra joelhos e põe a cara no chão. Esse homem, grande herói da Escritura, grande filho de Deus do passado, quando viu a manifestação da glória de Deus, a única coisa que ele conseguiu fazer foi cair com a cara no chão, que é, aliás, uma expressão muito comum no Antigo Testamento. A adoração nos faz rendidos diante de Deus. A adoração nos faz compungir o coração. Nós cantamos um dos cânticos aqui sobre o entregar das coroas. Não sei se foi o primeiro ou o segundo. E esse texto do Apocalipse é contundente. O Senhor sim vai dar as coroas, vai nos premiar. Não sei como é que vai ser isso direito, eu nunca fui e voltei, então não sei como é que é direito. Mas uma coisa é certa: o Senhor galardoa os seus filhos. Mas diante da glória de Deus, quem é que vai ter coragem de ficar com o seu galardão? É por isso que eles depositam aos pés do próprio Senhor as suas coroas. Não há nada de mais precioso com aqueles anciãos que as suas coroas. Eles vão botar aos pés do Senhor, porque diante da glória do Senhor nós vamos para o chão. Diante da glória do Senhor não guardamos nada, porque nada nós somos, não temos nada. Nós somos nus, somos vermes e areia. O que é que nós temos para mostrar diante da glória de Deus? Nada. Não temos nada. Foi isso que aconteceu com ele. Ele viu uma visão extasiante, fantástica, monumental. Quando ele percebeu que aquilo ali era a aparência, vejam bem, não era a glória, era a aparência da glória de Deus. Ele falou: meu Deus, estou diante de algo que parece com a glória de Deus. Deixa eu ir para o chão, porque eu não vou ficar aqui de pé. Após ter sido impactado pela glória do Senhor, ele vai para o chão. Ir para o chão, naquele tempo, você já viu várias vezes isso. E fulano se prostrou com o rosto em terra. E fulano, rasgou suas vestes, botou cinza na cabeça e botou a cara no pó. Isso é uma expressão da literatura hebraica do Antigo Testamento, que quer dizer que aquele sujeito se humilhou plenamente, em sinal de adoração diante de Deus. Quando nós vemos aqui que ele caiu com o rosto em terra, pode dizer assim: e ele adorou plenamente ao Senhor. É isso que quer dizer. Ele caiu com o rosto em terra, ele adorou plenamente ao Senhor. Moisés se curvou em adoração diante de Deus. Os filhos de Israel viram fogo e glória de Deus enquanto andavam com o tabernáculo, montavam e desmontavam, lá estava o fogo, a nuvem e a glória de Deus se manifestando. Quando a glória do Senhor veio sobre a casa recém-construída, eles se curvaram e adoraram ao Senhor.
O salmista convida que nos prostremos para adorar a Deus. O Salmo 95, por exemplo, faz isso. João relata que os 24 anciãos do cântico se prostrarão para adorar aquele que está sentado no trono. Miríades e miríades de anjos se prostram diante do Senhor, porque quem, e não apenas seres humanos, qual é o ser criado que aguenta ficar de pé diante da glória do Senhor? Não há. É presunção da nossa parte, queremos ser pelo menos algo próximo a algo que não podemos ser jamais. Essas expressões nos trazem a ideia plena de rendição, de humilhação. E ao nos humilharmos totalmente, e somente aí, nós estamos prontos para reconhecer o Deus do pacto que tinha acabado de se apresentar pela visão a Ezequiel. Vejam bem, Deus nos lembra da aliança. Nós não aguentamos e vamos para o chão. Aí nós adoramos com o coração efervescente, porque nós nos lembramos do Deus do pacto. Nós conectamos, e pela Escritura mesmo nós fazemos isso, nós conectamos a adoração ao sacrifício. Nem sempre, porque a Escritura também diz: sacrifício agradável a Deus é o quê? O espírito quebrantado. É o que ele está fazendo aqui. Senhor, eu preciso me quebrar na tua presença. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E aqui nós começamos a ver algo. Deus mostra fisicamente, quase sensivelmente pelos sentidos do profeta, Deus mostra a ele a aparência da sua glória. Mas o que ele exige do profeta não é nada sensível ou aparente, é apenas que ele se humilhe de verdade diante dele e que ele quebrante o seu coração na presença dele. Isso é adoração. É por isso que eu falei que a adoração nos joga no chão. É diferente do louvor, porque depois disso tudo a gente se levanta para louvar a Deus. Vejam bem, nós temos estágios. Um dos pecados da igreja do século 21 é queimar etapas. A gente quer adorar sem se humilhar. A gente quer louvar sem adorar. A gente quer presenciar a glória do Senhor sem nos lembrarmos que Ele é o Deus da aliança, que nos deu um pacto, mas exige de nós a execução da nossa parte. Deu para entender? Nós queremos chegar lá na frente, queremos chorar, queremos gritar, queremos pular, mas não fizemos o que tínhamos que fazer antes. É por isso que a gente põe o pé ali fora da porta e parece que já esqueceu do culto. Ou só eu que sou pecador aqui? Não é assim que a gente faz? Um dos maiores problemas dos pastores é se eles precisarem perguntar na segunda-feira para o membro da sua igreja: o que é que eu preguei ontem? Ninguém mais sabe. Por isso que John Stott dizia: um dos maiores pesos do pastor é pregar domingo após domingo para o mesmo povo, a mesma escritura, sabendo que não vai mudar nada. É claro que ele foi hiperbólico, né? O Senhor transforma corações. Nós pulamos etapas. O Senhor não nos chamou para pular etapas. Se nós quisermos ir até a glória do Senhor, temos que esperar ser convidados. A gente não invade o espaço da glória do Senhor. É Ele quem diz: vem aqui ver a minha glória, mas cumpre a tua parte. Alguém como Deus é diferente de nós. Ele manda e nós temos que obedecer. Ele brilha
Enquanto ele brilha, nós temos que apagar. Nenhum de nós aqui pode ter luz própria. A luz que brilha em nós tem que ser a luz do Senhor. Ninguém aqui pode ter luz. Nós temos que ser um tição apagado, no sentido de que ele se torna embrasado pela presença do Espírito Santo e não pelos seus próprios esforços. Mas como é que a gente tem que andar sempre brilhando? O Espírito Santo tem que estar sempre agindo na gente. Deu para entender? Deus nos manda não nos apagarmos, mas sem o Senhor a gente se apaga. Logo, a gente tem que andar com o Senhor o tempo todo. É a nossa parte. Não há lugar para o eu na relação com o Senhor. Não existe lugar para o eu quando eu me relaciono com o Senhor. E jogar o nosso rosto em terra hoje não é mais algo físico. É não ter luz própria. É não ter lugar para o eu. É estar todo o tempo andando na plenitude do Espírito Santo. É estar o tempo todo respondendo favoravelmente às ordens da aliança do Senhor. Isso é estar com a cara no pó nos dias de hoje. Nós erramos pesadamente quando nós ligamos a adoração a algumas coisas que são parte até da adoração, mas são expressões da adoração. Por exemplo, louvor é uma das expressões que nós temos após o processo de adoração. Se você perguntar hoje, na maioria dos lugares, o que vai acontecer? Se por acaso teve um problema qualquer, não veio nenhum músico, nenhum irmão para dirigir o louvor. A maioria das igrejas vai achar que naquele dia não tem louvor. Não é assim que acontece? Mas o louvor está no coração compungido de quem acabou de adorar e agora vai louvar. Foi para o chão e agora sobe. A adoração é algo que brota no coração, nos joga no chão, e do mesmo coração brota o louvor ao Senhor, que vai tocar nos seus ouvidos e no seu ser, como um sacrifício agradável ao Senhor. Aí vem a instrumentalidade, vem os irmãos da música, vem os irmãos do vocal, vem a igreja que canta. Isso são expressões do nosso louvor a Deus. Tem outras coisas que também servem. A música talvez seja a mais didática para falarmos. Quando nós trocamos a adoração por manifestações puramente humanas, naturais, isso pode até chegar ao Senhor como se fosse abominação. O Senhor não se agrada disso. Este povo se aproxima em mim, diz o Salmo, diz Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios. Me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Vejam bem, o Senhor quer algo que sai do nosso coração, porque foi lá no coração que a gente foi parar no chão. E é do coração que a gente consegue subir, se erguer em louvor perfeito ao Senhor. É por isso que tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha desafinado, sabe? Às vezes você está lá no meio da igreja, tem aquele irmão que canta e você nem consegue cantar direito. Todo mundo conhece um irmãozinho assim, né? Sabe como é que isso chega lá no céu? Igual um sabiá. Porque Deus, assim como Ele não vê a aparência, vê o coração para outras coisas, Ele também deve ter um filtro especial, porque chega lá em cima tratado, aquele som chega bonito e vai direto para o trono de Deus. Não é bom botar para dirigir o louvor, não. Deixa o irmão adorar lá no cantinho dele, nesse caso, né? Mas é adoração, é louvor, porque aquele coração foi parar no chão e agora se levantou em louvor ao Senhor. Ezequiel caiu com o rosto em terra, portanto nele
havia uma profunda adoração. E ao fazer assim, de acordo com as Escrituras, o profeta estava reconhecendo o pleno senhorio de Deus, aquele Deus da aliança, ao mesmo tempo que reconhecia a sua total dependência de Deus, a sua pequenez diante do Senhor. Aí vem a última coisa, porque ele diz assim: e ouvi a voz de quem falava. O último ponto que eu queria falar com vocês foi o pacto, a adoração e agora a revelação. Estamos só na parte B do versículo. Tem uma revelação por trás disso, porque agora ele ouviu a voz de quem falava. A adoração que vem em decorrência da lembrança clara do Deus do pacto, da aliança, lança também um olhar para frente. Isso fica claro aqui em Ezequiel, é só a gente ler o resto do livro. E por que é que lança um olhar claro e esperançoso para frente? Porque passa a ter em vista a revelação que Deus faz de si mesmo. Não basta sabermos que Deus é o Deus da aliança. Não é suficiente adorar a Deus. E parece um contrassenso. Mas por que é que Deus fez isso aqui no final? É porque nós temos que saber quem é o Deus desse pacto e qual é o Deus que nós adoramos. Isso vai ficar claro no correr do livro de Ezequiel. Do contrário, meus irmãos, nós podemos permanecer fora da aliança, porque não sabemos que Deus é esse, e podemos não adorar a Deus, porque nós não sabemos a que Deus nós adoramos. É por isso que Deus se revela. E aqui, revelação, é a revelação do próprio Deus feita a nós. É por isso que os povos ímpios, os impenitentes, adoram deuses estranhos, porque não sabem a que Deus adorar. É por isso que estabelecem aliança com outros deuses, porque não conhecem o Deus da aliança manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todas as religiões têm alguma forma de aliança. Somente a fé cristã tem aliança com Deus verdadeiro. Todas as religiões têm algum modelo de adoração. Somente a fé cristã tem a adoração feita ao Deus único e verdadeiro. Porque somente a fé cristã atendeu ao chamado da revelação feita por Deus. Nenhuma outra expressão de fé. E aqui não vai nenhuma crítica ácida, não é isso. Mas é assim que nós cremos pela Escritura. E assim como nos dias de Noé, a porta da arca ainda não fechou. E é papel da igreja dizer: somente a fé cristã tem a revelação do verdadeiro Deus. É isso que nós temos que fazer. Esse é um cuidado de Deus quando Deus se revela ao seu povo. Ele o faz por duas maneiras. Primeiro, para nós o conhecermos e irmos até Ele. Lembram de João 6? Lembram de João 10? Nesses dois capítulos, Jesus apresenta coisas contundentes a respeito de si mesmo. Uma delas é: eu sou o pastor. Quando a ovelha ouve a minha voz, ele reconhece, ele entende, ele ouve e faz o quê? Vem atrás de mim. É curioso que Jesus não disse: quando o lobo ouve a minha voz, eu vou lá e transformo o lobo em ovelha e ele vem atrás de mim. Não, é quando a ovelha reconhece a minha voz, vem atrás de mim, porque Ele é o bom pastor, e Jesus é pastor de ovelhas. Deus só pode ser conhecido até onde Ele se revelar. Ninguém tem autoridade para dizer que descobriu alguma coisa nova de Deus. Ninguém. Tudo o que nós sabemos de Deus está aqui.
E se qualquer novidade aparecer, pode jogar no lixo. Não existe novidade. Quem acrescentar um pingo a isso tudo, um tio a essa escritura, é merecedor dos castigos desse livro. Não tem. Mas nesse ponto aqui, alguém falava, alguém levava ao profeta os oráculos do Senhor, e ele começava a ouvir o que Deus tinha a lhe falar. Algo parecido com a glória do Senhor tinha se manifestado. Ele se lembra do Deus da aliança do seu povo. Ele vai parar no chão, porque ele sabe que não dá para ficar de pé diante do Senhor. E agora ele está ouvindo, porque é depois de ouvir que você vai dizer: o eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Antes disso você não tem como falar. Nós respondemos ao Senhor, nós não estabelecemos nada. O Senhor nos provoca com a sua palavra e nós retornamos com a nossa obediência. Nós não temos novidades, nós não criamos nada. O Senhor é quem faz tudo. As visões de Deus devem ser entendidas aqui primariamente como procedentes de Deus, e não simplesmente como se Isaías tivesse visto coisas por conta própria. Quando ele diz aqui, quando nós vemos as visões, a aparência, a voz, a adoração, é algo que procede do próprio Deus para que ele, como profeta, seja equipado para fazer aquilo que o próprio Deus vai mandar a ele. Talvez, meus irmãos, se isso aqui não tivesse acontecido, e se o profeta não tivesse respondido dessa maneira, nós não tivéssemos, quem sabe, o capítulo da visão do vale de ossos secos. Se ele não estivesse preparado aqui no primeiro capítulo, ele não poderia responder às outras demandas de Deus. Como eu falei antes, nós precisamos ir um passo após o outro na presença do Senhor. Nós não podemos pular etapas. Não existe promoção imediata e automática no reino de Deus. Nós temos que ir um passo após o outro. O Senhor vai com isso nos amadurecendo e nos fazendo andar até nós chegarmos um dia na plenitude da sua glória. Por enquanto tem nuvem no meio do caminho, mas um dia não vai ter mais. Ele viu alguns seres estranhos aqui nesse capítulo. Depois vocês leiam com calma, lá para o versículo 6, 7, ele começa a ver seres esquisitos, tá? Depois você lê lá, leia de manhã, porque se ler de noite você pode ficar com medo. São seres estranhos mesmo, caras estranhas, mas são fantásticos, são maravilhosos, se parecem de certa forma com algumas visões que nós vamos ter lá no Apocalipse. A palavra de Deus conectada à revelação do Senhor, do Antigo e do Novo Testamento, se conectam plenamente. Apocalipse 4, por ali. E nesse sentido de ter visões de céus abertos, como nós vamos ver aqui, nós podemos nos lembrar também de Estevão, no meio da sua angústia, sendo apedrejado. Quando ele olha para cima, o que é que ele vê? Ele não viu nuvem, ele viu o céu aberto. Ele já estava para entrar, não tinha mais nuvem, agora era a glória do Senhor. E de certa maneira, a visão de Ezequiel nos faz lembrar isso. A revelação faz um círculo de retorno à glória de Deus. Exatamente onde começou a visão de Ezequiel. Nós podemos entender que o propósito que nós vemos por trás, o objetivo da revelação especial, agora não é aquela revelação geral sobre a qual eu falei alguns minutos atrás, mas a revelação especial é trazer para o Filho de Deus a ideia quase sensorial da glória do Deus triuno que se manifesta no meio do seu povo. Você já parou para pensar como é que você se converteu ao Senhor?
Deus amou você desde antes da criação de qualquer coisa. Isso está lá em Efésios 1. No coração do Pai você já estava, você que é filho de Deus. Aí no tempo e no espaço Jesus veio, Deus Filho vem e morre na cruz. E um dia na sua história pessoal você olhou para a cruz e acreditou nela. Por que você acreditou na cruz e o seu irmão, seu primo, seu amigo, seu pai, sua mãe não acreditaram? Porque o Espírito Santo cutucou o seu coração e fez você entender que a cruz era a manifestação do amor do Pai. A Santíssima Trindade quase que nos arrasta do meio da lama e nos leva para um lugar limpo, cheiroso, nos tira da pocilga e nos põe ao lado do trono do Senhor. A tal ponto que Paulo diz que nós reinamos com Ele. Agora, já. Você pode não ter uma coroa aí na sua cabeça, mas o apóstolo Paulo diz que nós já reinamos com o Senhor. O propósito, então, o objetivo da revelação especial é a própria glória trinitária desse Deus perfeito. O seu prazer de ser glorificado, porque quando Ele nos ordena glorificar o seu santo e bendito nome, é porque Ele já demonstrou a sua bondade e a sua misericórdia em nos ordenar a salvação e a santidade, para podermos chegar com tributo de glória diante dEle. Deu para entender por que quando Deus diz, eu quero ser glorificado, isso não é egoísmo, não é autopromoção, pelo contrário, é bondade para comigo e para com vocês? Porque nós temos passos até nós obedecermos a ordem e devotarmos a verdadeira glória a Ele. Amém, queridos? O que a gente pode entender disso tudo? Como é que a gente pode concluir? Olha, eu pedi a Deus para não passar de 1 hora, porque senão o bispo Rubens nunca mais ia deixar eu vir aqui. Mas eu acho que vou passar uns 5 minutos. Vocês aguentam? Amém. Uns 6 ou 7 minutos. Lá atrás, quando nós começamos essa reflexão, aqui no versículo 28, nós ficamos impressionados com aquela parte B do versículo, que foi a que eu li. Esta era a aparência da glória do Senhor, é o pacto. Ao ver isto, caí com o rosto em terra, é o tributo, é a adoração. E ouvi a voz de quem falava, é a revelação. Mas quando nós olhamos para a parte A desse versículo, nós vamos ver que ela encerra toda a percepção do profeta dos 27 versículos que estavam antes. Porque diz assim essa parte: como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Ele está falando de quê? Do versículo 1 até o versículo 27. Ele está nos dizendo, tudo isso que eu descrevi para vocês era como a glória do Senhor. E quando vocês lerem esse capítulo, vocês vão ver que faltam palavras ao autor sagrado para descrever tudo que ele fez, tudo que ele viu. A revelação progrediu, e progrediu a tal ponto que o autor aos Hebreus, e eu descobri hoje, bispo Rubens me falou, vocês estão estudando Hebreus, né? O ano passado a gente pregou Hebreus inteiro lá na igreja, todo domingo à noite. É uma carta fantástica. Se alguém não está ainda estudando, vem estudar Hebreus. Hebreus está lá no Novo Testamento, mas elucida uma parte fundamental do Antigo Testamento para a gente. E o autor aos Hebreus diz, antigamente, é assim que começa Hebreus, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, vejam bem, que é o resplendor da glória de Deus.
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha o que o autor aos Hebreus está nos dizendo: o Cristo manifesto, o Deus encarnado, crucificado e ressurreto, é o resplendor da glória de Deus. Eu não sei se no meio dessa visão de Ezequiel 1, ele viu em algum momento o resplendor da glória de Deus como uma cristofania e não soube explicar. Não sei. Às vezes eu falo assim, quando eu chegar no céu eu vou perguntar, eu acho que eu não vou não, porque, sabe, diante daquilo tudo que a gente vai ver, eu acho que eu nem vou lembrar disso, dessas perguntas que eu tenho aqui. Minha curiosidade vai ficar para trás. Mas nós podemos dizer que a glória de Deus tem relação majoritária com aquilo que nós ouvimos. Por isso que Ele é a palavra, por isso que João 1 diz que Ele é o Logos. Ele é a palavra viva de Deus, por quem todas as coisas foram criadas. Quando Deus, o Pai, disse, haja luz, o Filho foi projetado e a luz foi feita. Ele é a expressão visível do Deus invisível. Ele é a projeção do poder de Deus, o Pai. É por isso que por meio dele foram feitas todas as coisas. É por isso que nós somos testemunhas de Deus. Você já viu Deus? Nós somos testemunhas da obra de Cristo. Nós somos testemunhas da morte de Cristo. Você estava lá, você viu Jesus pendurado. Por que você é testemunha de Cristo? Porque você ouviu o que foi falado e que era verdade a respeito de Cristo. Nós somos testemunhas pelo que ouvimos e não pelo que vemos. Por isso que Ele é a palavra entra nos nossos ouvidos e vai para o coração, vai para a mente, se torna viva em nós, e é por isso que depois jorra como águas vivas. É Ele que entra em nós e entra pelo que ouvimos. Vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Deus. Vejam bem, nós não fomos chamados para ver nada, nós fomos chamados para ouvir. Isso aqui é um privilégio que nós temos do século XVI para cá. Antes disso, os filhos de Deus não liam, eles ouviam a palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? O rei Josias, alguém fala para ele, rei, descobri, tinha um rolo guardado, estava escondido, traz aqui, leia para mim. Aí alguém leu, agora vamos ler para o povo, convoca o povo. Horas e horas o povo em pé lá e lendo o rolo. A palavra de Deus até o século XV, final do século XV, foi feita para ser ouvida. Poucos liam, mas todos deveriam ouvir. É um privilégio nós termos várias Bíblias na nossa casa, e agora um monte aqui também. É pelo que Deus fala que nós entendemos que esse mesmo Deus é pleno de glória e de majestade. É por isso que o final do capítulo 1 de Ezequiel diz, e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel fez tudo pelo que ele ouviu, embora tenha ficado extasiado com aquilo que ele viu. Nós vivemos o já, esse já, em teologia nós falamos o já e o ainda não, né? Nós vivemos esse já, em que nós sabemos e cremos, mas vivemos no ainda não, que ainda não vemos. O Senhor nos disse, permaneçam firmes, porque um dia vocês vão ver, agora ainda não. Aquele que perseverar até o fim, tem um monte dessa expressão lá em Apocalipse. Quem perseverar até o fim? Quem perseverar até o fim? Se a gente perseverar até o fim, a gente vai ver. Por enquanto, a gente se alegra com ouvir.
Ouvir a lembrança, esse meu Deus tem uma aliança comigo. Ouvir a lembrança, meu Deus, que Deus é esse? E eu caio no chão. E depois ouvir a revelação do Senhor, que é feita hoje, ordinariamente, a partir da sua palavra. Meus irmãos, todo culto, quando o servo do Senhor abre essa escritura e prega, prestem atenção no que eu vou falar. Toda vez que essa palavra é pregada de modo correto, como aqui nessa igreja, é Deus falando. Pela instrumentalidade de um ser tão falho quanto você, mas é Deus falando. É por isso que Jesus um dia disse assim para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Está lá em João 20, 29. O mesmo Jesus também disse a uma certa mulher que eram mais bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Uma pergunta que é lícita a gente fazer: quem quer ver a glória de Deus aqui? Eu quero. Primeiramente, para a gente não queimar etapas, a gente tem que se lembrar que existe uma aliança entre Deus e você, e que por causa dessa aliança, da qual você não participa como coautor, mas você é chamado por Deus para cumprir a sua parte na aliança. Não esqueça disso, senão a gente não vê a glória de Deus. Segundo lugar, é preciso nos rendermos completamente a Deus, em profunda e pungente adoração ao Senhor. Renda-se em adoração solene, como quem está diante de toda a demonstração da glória do Senhor, da majestade do Deus que é Criador de céus e terra. Meus irmãos, é muito sério render-se diante do Senhor. É como eu falei, a gente vai para o chão. Finalmente, entenda que a plenitude da revelação de Deus veio em Jesus Cristo. Essa foi a plenitude. A revelação foi sendo ampliada. Isaías sabia mais do que Davi, que sabia mais do que Abraão. A revelação foi sendo ampliada. Quando você lê Isaías, quando você lê Zacarias, parece que você está lendo o Novo Testamento. Já estava pertinho. O Messias já estava quase chegando. A revelação torna-se o ápice da manifestação revelada por Deus em Jesus Cristo. Foi isso que o autor aos Hebreus disse. Sem ir a Cristo, nós não vamos ao Pai, nem o conhecemos como nosso Senhor e nosso Deus, porque Jesus Cristo é a expressão máxima de Deus aqui entre nós. Ele é o cordeiro imolado, aquele cordeiro imolado do pacto. O pacto precisava ter um cordeiro imolado. Ele é Jesus. Ele é o motivo da nossa adoração, e Ele é a revelação plena de Deus. O que eu quero dizer, trazendo Jesus para isso, é que o pacto, a adoração e a revelação são tornadas plenas na pessoa de Jesus Cristo. Aí a gente repete a pergunta: quem quer ver Jesus? Quem quer ver a glória de Deus aqui? Meus irmãos, agora é uma notícia que pode ser ruim para alguns e muito boa para outros, tá? Mas eu vou dar assim mesmo. Se você quer ver a glória de Deus, não precisa procurar nada em lugar nenhum, não precisa procurar nada fabuloso por aí, não precisa ir a lugar nenhum. Olha para a cruz e você vai ver a glória de Deus,
porque lá é onde nos lembramos de Jesus Cristo. Lá você vai encontrar o resultado do pacto com Deus. Lá você vai ver o Filho que adora e nos chama a adorar. Lá você vai encontrar toda a revelação disponível de Deus. É na cruz de humilhação que você vai encontrar a glória do Deus Todo-Poderoso. Quem quiser ver a glória de Deus, nunca mais deve andar procurando por aí. Qualquer coisa vai ser vazia e falsa. Vá atrás da cruz, porque ela é suficiente. Ela basta. A cruz é o único meio de chegar até a glória de Deus. Amém, queridos? Ezequiel teve uma visão fantástica. E talvez essa palavra de hoje deixe você assim, puxa vida, mas eu queria um negócio mais fabuloso. Queria um negócio assim, mais. Queria ver uns trovões. Queria ver um brilho aparecendo. Quem sabe o pastor ia começar a pregar e ele ficava brilhoso. Você não viu nada disso. O pastor ia fazer assim, a igreja inteira ia cair para um lado, ele fazia assim, todo mundo ia para o outro. Você não viu nada. O pastor ia fingir que deu um chute, o irmão lá da porta ia cair lá na escada. Você não viu isso. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui para apontar para Ele e não para nós. Nós estamos aqui para amargar a nossa humanidade e adoçar a nossa alma pelo que o Espírito Santo faz em nós. Nós estamos aqui com Deus da aliança para adorá-lo na beleza da sua santidade e para ouvir a sua revelação. Isso aconteceu. Não aconteceu show pirotécnico, mas isso aconteceu. E vou contar um segredo para vocês. Não teve nada a ver comigo. Teve tudo a ver com esse livro preto aqui. Vamos inclinar a nossa fronte. Vou dar alguns poucos segundos a você e depois a gente ora junto. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, aquele que nos chamou para a salvação, nos inseriu na sua aliança, que nos chama a adorá-lo todo o tempo da nossa vida, que vai nos mostrar um dia a plenitude da sua glória, que nos revela a sua vontade ainda hoje. A Ti, Senhor, queremos devotar a nossa alma, o nosso ser. Nesta noite, Senhor Deus, falamos de Jesus Cristo, nosso Salvador, e da sua obra na cruz. Se alguém, Senhor, que está aqui hoje, ainda não conhecia a salvação provida por Jesus Cristo, que hoje seja a noite aceitável e que ninguém saia daqui sem a salvação que vem do Senhor. Quanto a nós, Senhor Deus, que Te conhecemos, renova em nós a Tua vontade, o Teu pacto, nos ajuda a entender o nosso lugar e ao nos mostrar a Tua vontade, a Tua revelação, nos dá, Senhor, também as condições que só o Senhor pode dar para Te obedecermos
em plenitude. Que sejamos, ó Deus, como verdadeiros filhos do Senhor, que mesmo com a nuvem diante de nós, sabemos que há ali a manifestação da Tua glória. Que não sejamos, Senhor, sujeitos às impressões dos nossos sentidos, mas que tenhamos o nosso coração totalmente pleno da Tua santa instrução. E que assim, Senhor, andemos todos os dias em novidade de vida, para a glória do Deus triuno. E é em Teu nome, Senhor, que mais uma vez nos rendemos ao Senhor, totalmente crédulos da Tua vontade e da Tua direção, e nos quedamos em Tua presença, como filhos que precisam do guiar do seu Pai. Assim estamos nós. Leva-nos cada dia mais para mais e mais perto do Senhor. Oramos assim, no nome precioso de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor.